Podcast PVC, feito para você. Márcio Faria Correia, mais conhecido como Márcio Correia, preparador físico. E também, bom, durante a live você vai saber mais sobre o nosso convidado, mas só para você ter uma ideia, ele é especialista na preparação física com base científica, né? Então o cara sabe muito, então a gente vai aprender muito nessa live de hoje. O Márcio, ele tem experiência em muitos clubes, ao longo da live a gente vai falando, né, nos clubes que ele trabalhou, mas vamos voltar lá no início, 92, quando fez a faculdade, né, de Educação Física, lá no Rio Grande do Sul. Eu estudei também na Universidade de Novo Hamburgo, lá na Fevale, e aí tive muitos colegas na parte lá da educação física, né, mesmo eu sendo do jornalismo. A minha esposa é formada em educação física, né, licenciatura, e aí lá e em todo o Brasil, claro, se fala muito no tal do CREF, né, conseguiu o CREF, aí agora eu posso trabalhar. Então, tentar lembrar, Márcio, lá daquele início, quando conquistou, né, a faculdade, o número do CREF para poder trabalhar, porque durante a faculdade a gente vai pensando, né, tô louco para me formar, para poder trabalhar. Talvez fez algum estágio. Vamos tentar lembrar um pouco desse início aí, Márcio. Na verdade, meu CREF, eu vou falar o número aqui, depois vocês vejam qual é o número que já está agora, né? O meu é o 117. Caramba. Ou seja, aquela primeira leva da profissionalização, né? Do reconhecimento, né? Da educação física como profissão e tal, foi que nós buscamos esse CREF, né? Então, acho que foi em 98 que foi expedido o CREF, né? Em 92 a gente passou 6 anos aí, eu formado, sem ter CREF, né? E não precisava isso. Sim. Tinha número do MEC, né? Ministério da Educação, e nós trabalhávamos normalmente, né? Hoje já existem outros tipos de licença, se busca muito reconhecimento a partir de cursos, né? Educação física, infelizmente, eu acho que não deu um passo adequado quanto a essa questão mais política de poder ter uma certificação de trabalho, né, em todo o mundo, por exemplo. Existem lugares que hoje cobram mais que a formação em educação física para que tu trabalhe dentro de uma modalidade esportiva. Eu não concordo com isso. Eu concordo que a exigência seja, obviamente, pela formação em educação física e por uma especialização na área, óbvio. Eu não posso não conhecer de basquetebol e simplesmente pelo fato de ser professor de educação física, trabalhar com basquetebol. Agora, o que eu não acho justo, por exemplo, é alguém com 30, 25 anos de carreira, né, ter que participar de uma formação de 2 semanas para ter um certificado e poder trabalhar, né, no futebol. Então eu acho que isso ainda tem que ser muito pesado aí pelos órgãos competentes para ver quem na verdade está habilitado e por que está habilitado e quem realmente precisa ainda buscar uma especialização para trabalhar na área, né? Então, sobre o CREF, sobre o que eu penso da educação física quanto à instituição, é isso. Eu acho que esses órgãos que comandam aí, eles precisam ser um pouco mais atuantes para que nós, profissionais, consigamos o espaço também. Porque a gente, às vezes, esbarra com pessoas de muita competência e que, por acaso, não fizeram um curso de denominada setor. Travou. Pessoas que simplesmente fizeram alguns cursos, fizeram seus estágios, não têm experiência e têm uma licença para trabalhar fora do país. Então é muito contrastante no meu ponto de vista tudo isso. Sim. E depois, Márcio, tu teve uma especialização nessa base aí de cientista, mais científica, né? Até é difícil a gente falar sobre isso, mas como é que foi como é que tu procurou essa especialização? Na época tu já imaginava o quanto era importante, já pensou lá no futuro? Porque hoje, né, com toda essa tua experiência, é um currículo invejável e exemplo, né, para muitos que estão começando hoje, né, na educação física.
É aquela história, eu sempre imaginei, né, que trabalhar como um profissional de educação física fosse uma coisa muito próxima de Deus, na verdade, porque a gente mexe com o corpo humano, né? Se eu errar, eu posso causar um defeito em algum aluno ou atleta, eu posso lesionar, né? Eu posso levar, inclusive, ao óbito, né? As cargas, elas precisam ser pensadas, precisam ser organizadas, existe um tempo de recuperação, e com isso a faculdade foi nos dando alguma visão, mas ao término tu conclui que isso não é necessário para tu mexer com uma vida humana, né? Com uma criança, por exemplo, né? O pai, na maior confiança, matricula essa criança numa escola e lá o profissional, às vezes, não está capacitado para trabalhar o corpo dessa criança, né? E aí ninguém sabe, mas no futuro pode ser que ele tenha algumas privações de mobilidade, de flexibilidade, de força, de coordenação, justamente porque na época do aprendizado, né, essa criança não foi motivada pelo profissional, né, que deveria motivar e ter a especialização, não fez. Né? Então eu vendo que existia um déficit entre o final da universidade e o que eu buscava, que era o alto rendimento, eu busquei uma especialização em 93. 93 eu terminei ela, né? Uhum. Eu tive a sorte de ter alguns professores russos, né? E a Rússia é o nascedouro do treinamento desportivo, né? Eles vieram para o Brasil, 50 pessoas tiveram essa oportunidade de fazer esse curso de pós-graduação, e eu fiz, se chama Fundamentos Científicos da Preparação Física Moderna. Um dos ícones do treinamento desportivo mundial, que chama Levi Pavilovich Mateev, já falecido, né? Qualquer livro de treinamento esportivo que tu lê, ele está citado, ou ele escreveu, né? Muitas obras aí pelo planeta. E esse cara, eu consegui ser aluno desse sujeito. Então, me valeu muito toda essa experiência, e ali eu, olhando tudo que eles sabiam, comparando com o que eu sabia, eu vi que eu não sabia era nada. Né? Aí foi quando eu baixei a minha cabeça e foquei muito no que eu queria aprender. Né? Em 96, iniciei uma outra especialização em ciência do esporte, que foi aqui em Porto Alegre, onde eu estou agora, no IPA. Também foi uma experiência muito agradável, era uma época que eu trabalhava nos juniores do Internacional. E essas duas especializações me valeram muito, né? Cada uma delas fez com que eu mudasse completamente o que eu pensava lá no final da minha graduação, né? E é valioso demais, né? Mexer com atleta, eu estou mexendo há 30 anos, né? E eu tenho um ponto de vista, eu acho que o primeiro passo para tu olhar para um atleta e poder dizer para ti mesmo que tu tem capacidade de mexer é entender o que a ciência propõe naquele momento. Né? E a partir do que a ciência propõe, tu começa a encaixar assim a tua devida prática, né? Começa com a prática, com o que tu aprendeu, com o que tu viveu, com o que tu leu. Né? E só para tu ter ideia, em qualquer teoria que a gente leia, né, não existe um modelo. Tudo se modifica. Se eu leio hoje aqui, faça dessa forma, suba nesse grau de exercício, desça até aqui. Quando eu coloco na prática, isso tudo muda. Pode mudar um pouquinho nas modificações, ou mesmo, né, a gente muitas vezes alterar um paradigma antigo, né, que se usava lá, subir escadarias para treinar futebol, correr corridas em altas distâncias, longas distâncias, para treinar futebol. Isso foram paradigmas que foram quebrados na minha época. Por incrível que pareça, por ter sido atleta de futebol, eu entendia que eu não poderia correr ao redor do campo somente para treinar futebol. Eu precisaria de bola, eu precisaria de adversário, eu precisaria, enfim, do meu oponente, das ações técnicas, do pensamento, de entender o momento tático, eu precisaria de tudo isso. E o futebol muitas vezes te colocava para subir escadas, arquibancadas, colocava para correr corridas de 5, 10, 20 quilômetros, né? Então eu, quando me transformei em preparador físico, eu falei, cara, eu não vou reproduzir o que fizeram comigo, né? E eu não condeno os profissionais da época, né? O acesso à ciência era mais restrito, então aquilo teve o seu valor.
teve o seu valor. Não é crítica nenhuma. Esses profissionais que passaram na minha vida como preparadores e eu como atleta valeram demais, foram grandes exemplos. E era o que se tinha para a época. Só que eu dei a sorte de sair pronto, olhar e falei, poxa, não é isso. Eu não posso render desse jeito tanto quanto eu precisaria render. Só que o que eu fiz? Eu joguei um pouquinho de futebol profissional dos 20 aos 24, 25 anos e resolvi realmente passar para o outro lado, né, para o lado da formação. Eu achei que eu talvez fosse melhor professor do que jogador de futebol. Então eu comecei a tentar ensinar o que eu imaginava que fosse o melhor possível. E hoje, quando eu olho as tendências do futebol, e principalmente aí em Portugal, né, que se tem uma periodização que é toda voltada em cima para os movimentos táticos, enfim, eu vejo que lá atrás eu fazia tudo isso aí. Que os nossos aquecimentos já eram voltados para o jogo, que eram voltados para as ações técnicas, que nós não tínhamos aquela contagem do militarismo, né? 1, 2, 3, 4, essas coisas não existiam, né? O futebol é uma coisa intuitiva, o futebol é uma coisa de percepção. E eu preciso o quê? Melhorar a percepção do meu atleta, né? Não é só o físico, eu preciso que ele trabalhe físico, técnico, cognitivo, tudo isso junto. E esse era o pensamento no início da minha carreira. E é o pensamento que eu mantenho até agora. Porque agora eu vejo, assim, as pessoas falam muitas coisas como se acontecesse ontem, mas aconteceram há muito tempo. Hoje as pessoas incorporam e às vezes são, como é que é, o dono da criança, né? Mas na verdade, basta qualquer um de nós raciocinar assim, cara, é um jogo, eu vou treinar como um jogo? Vou treinar jogando. Porque é um jogo. Se fosse uma corrida, eu treinava o quê? Correndo. Se fosse nadar, eu treinava nadando. Então é uma lógica que lá atrás eu percebi com muita facilidade isso, sabe? Sim. Então é esse o processo que eu levo comigo. Legal, muito interessante, né? Na verdade. Pensar que depois de 30 anos que você já está, né, já nessa profissão, você saber que vai mudando, de fato vai mudando. Né? Porque você tem que colocar na mente dos seus treinantes, assim que diz, assim, dos seus alunos, ou dos seus atletas, não sei, que ele vai ter que praticar da maneira que você, né, evoluiu e sabe hoje em dia. Você não vai colocar um cara, Cristiano Ronaldo, para ele, tudo bem, né? Ele até faria isso, se você colocasse aí, Cristiano Ronaldo, dá 30 voltas no estádio, ele faria. Só que não é esse tipo de treinamento hoje que precisa, né? Já é mais avançado, já é mais diferente. Exatamente. Para tu ter uma ideia, né? Vamos falar em técnica e condicionamento físico, né? A técnica é algo bastante estável, né? Eu jogo futebol há 10 anos. Se eu tiver uma parada aí de 6 meses, 4 meses, 5 meses, quando eu retornar, eu não esqueci a minha técnica. Eu sei o lado que eu bato na bola, eu sei para quem eu olho, eu tenho praticamente a medida do peso que eu devo imprimir na bola. Agora, olha aqui que paradoxal. Já a condição física ela é instável. Se eu tiver uma parada nesse mesmo tempo fisicamente, eu caio demais. Eu não consigo competir. Então, para tu ver, poxa, mas o cara é preparador físico e está me falando de técnica e de tática. Gente, quem trabalha no futebol não pode se limitar somente à sua área. Mesmo que a denominação que eu tenha como profissional seja educador físico, professor de educação física ou preparador físico, como queiram, eu não trabalho só com físico. Nenhum de nós trabalha só com físico. Nós trabalhamos com o cognitivo desse atleta. Cada vez que eu quero realizar um movimento, ele tá realizando uma técnica. Nem que seja a própria técnica da corrida, se eu não colocar uma bola junto, mas ele está realizando uma técnica de corrida. Então, tudo está incluso. Então, a gente não pode se limitar a somente falar assim, não, eu sou preparador físico, em outra coisa a gente não mexe. Só conheço fisiologia, cinesiologia, biomecânica. Não, a gente precisa entender de conceitos de jogo. Isso é o principal, principalmente nesse momento que a gente atravessa, que é um momento aí que nós temos uma ligação muito grande com o mundo, né? Hoje, se tu é um analista de desempenho, tu consegue ver uma Champions League, consegue ver qualquer equipe aí, tu faz a tua análise pela televisão, né?
tu baixa em programas estatísticos também essas análises aí, né? Tu consegue entender o que aconteceu naquele momento. E esses dados de análise tática aí, eles servem para o preparador físico, né, montar o quê? As suas cargas de treino. Né? Eu passo a entender, por exemplo, que numa partida de futebol, o jogador correu em média 10 quilômetros e que esses 10 quilômetros não foram de forma contínua, né, que eles foram intercalados com 50 sprints de 1 a 30 metros, digamos, na velocidade acima de 18 por hora. Então, olha só que mapa eu estou tendo com essa análise. Eu estou tendo mapa, poxa, eu sei como é que eu vou montar o meu treino baseado no jogo. Eu não preciso reproduzir exatamente o jogo lá 11 contra 11. Não, eu vou colocar 6 contra 6, 4 contra 4, 7 contra 7, enfim, criar um momento onde eu queira resolver alguma situação de ataque ou de defesa, ou de uma transição, ou criar um jogo. Mas com base em quê? Na realidade. Tudo é baseado no movimento principal, que é a competição. Sim. Então facilitou muito. E hoje eu posso, como a gente está aqui, eu estou me comunicando com o analista de desempenho que está lá no Milan, por exemplo. Eu sei dos dados que eles têm lá. Os dados que eles têm no Chelsea. Os dados que ele tem, sei lá, enfim. Em qualquer time que eu tiver um colega, eu posso trocar ideia sobre isso. E comparar esses dados com o futebol brasileiro, onde é que o esforço é maior ou menor, né? Enfim, quais são os resultados que se tem a partir desses dados. Então, isso, a internet facilitou muito essa parte, né, de interação. Hoje não dá para admitir que alguém fale, eu não conheço isso. Se não conhece, tu pode conhecer. Em um dia tu pode conhecer. Nossa, que não conhece, ouviu falar? Eu faço isso. Eu tô falando com vocês. Daqui a pouco vocês falam alguma coisa que eu não conheço, amanhã eu já vou ter lido a respeito. Exatamente. Vou ter lido a respeito. Porque é assim que funciona o movimento de quem quer estar dentro de alguma coisa relacionada à ciência. E aquela história, gente, assim, ó, só para justificar esse negócio de ciência, né, muita gente pensa, né, que ciência ela nasce lá dentro de um tubo de ensaio, dentro de um laboratório. Isso é um erro. Sim. Nós três aqui e mais as pessoas que estão aí nos assistindo, a ciência começa, sabe aonde? Isso é filosofia também, a partir do discurso, a partir do convencimento. Eu preciso ter o meu discurso sobre o que eu quero, convencer os meus atletas ou o meu grupo, e aí manipular as ideias. Isso é ciência. Eu não escrevi isso que eu estou falando agora, mas eu vou escrever e vou colocar no papel a didática desse trabalho. Nós estamos fazendo ciência. Sabe? Então não é nada complexo quando eu falo assim, porque senão, porra, é cientista, eu não consigo ter acesso, eu não estou entendendo. Não, a ciência é o dia a dia. Exatamente. Basta tu registrar esse dado, negar esse dado ou comprovar que esse dado é positivo e tu consegue levar ele à frente, isso chama-se ciência. É verdade. Agora, o grande erro que eu vejo ainda dentro do futebol é que a maioria das pessoas não registra o que está fazendo. E se registra, registra em pouca quantidade, e se registra em muita, não publica, não sei. Porque, pergunto a vocês, qual é a obra literária aprofundada de futebol que nós temos escrito num país que é campeão aí 5 vezes, como o Brasil, do mundo? Qual é a obra literária? Não faço nem Alguém me aponta qual é o autor? Sim. Alguém me aponta? É complicado. Temos. Né? Complicadíssimo, não temos. Eu acho que assim, as pessoas, por exemplo, que dirigem uma seleção, que tem uma vivência, porque um dirigente de uma seleção é responsável pelo esporte de uma nação. Ele precisa contribuir. Se eu vou para uma seleção, gente, eu vou contribuir com todo mundo. Eu quero que todo mundo participe, todo mundo aprenda, que o meu país realmente mude. Porque, na verdade, o que essas coisas acabam se tornando? Uma situação muito privada. Pouca gente sabe o que acontece e a gente só ouve, na verdade, e vê o que eles querem que a gente ouça e veja. Sim, sim. Sabe?
Concordo. Então é muito estranho do meu ponto de vista, né? Não, Então a gente podia falar de ciência mais vezes com essas pessoas que, teoricamente, né, deveriam estar preparadas para dialogar com a gente, mas não é o que acontece. sim, realmente. Essa, Mas se for pensando nesse lado de dados no futebol brasileiro, qual que é a maior dificuldade que você sente trabalhando nessa área no futebol brasileiro, né, e não no europeu, desses dados dos jogadores ou até mesmo do seu clube, de dados de quantos quilômetros ele correu, porque quando a gente assiste um jogo, aparecem os dados, só que é rápido e ninguém mais sabe o que aconteceu, entendeu? E isso, eu não sei se está nos ouvindo, será que está nos ouvindo? Travou ali? Tá ouvindo? Tranquilo? Acho que ele não está ouvindo. Travou alguma coisa aí. Pronto, agora até eu já me perdi. Tá, qual que é a maior dificuldade? Mas eu entendi toda a pergunta. Isso. Qual que é a maior dificuldade sua hoje no seu trabalho referente a esses dados que você tem ou que você faz aí no Brasil? Não, Por exemplo, no seu clube. sim, eu não tenho dificuldade nenhuma quanto a isso. A grande dificuldade está em as pessoas interagirem de uma forma onde isso seja uma realidade, que dure, né? Qual é a diferença que faz se eu eu vou expor os dados do meu atleta aqui. Eu preciso expor porque a gente precisa ter uma base brasileira sobre Exatamente. a condição física do atleta, entendeu? Porque as pessoas muitas vezes escondem os seus dados. Os clubes aí eles estão hoje, em sua maioria, bastante equipados com tecnologia, talvez ainda não estejam qualificados, sabe? Teoricamente para fazer esse trabalho. Porque uma coisa é tu manipular uma máquina, outra coisa é o raciocínio científico. Isso, qualquer aparelho, qualquer máquina, tudo bem, ela vai existir e vai avaliar e vai te dar dados, mas, cara, nada se compara ao que a gente metaboliza aqui, ó, aos olhos de um treinador bem treinado, uma máquina não substitui, né? Então a gente precisa que esses treinadores bem treinados criem um consenso, fale mais sobre o assunto, de forma verdadeira, não como se ouve nesses congressos. Aí o cara pega lá uma horinha dele, ele conta um case maravilhoso da equipe dele, não se conta derrota, não se conta erro, não se conta falha, não se conta necessidade, as pessoas só falam do que é bom, né? E só estão lá os que vivem uma realidade acima do real, que é muito pouco. Tem muito mais clubes no Brasil pequenos do que grandes. Sim. Né? Tem muito mais profissional que precisa aprender do que os que já aprenderam. Então, é um contexto que acontece quando a gente entra nesses grandes eventos aí, e é isso que está acontecendo lá. O cara está pegando, convidou lá o Guardiola, não sei quem mais, e ele fala da equipe dele. Aí o cara ali do Guarani de Bagé, do não sei aonde, vai reproduzir isso aí, cara, não vai dar certo. Mas ele tinha até que... O que acontece? A consciência é outra. Os profissionais que estão, digamos, na fatia de cima, eles deviam falar sobre esse assunto. O futebol, o treino, a ciência não é uma cópia. Eu preciso adequar ela à minha realidade. Não basta eu saber todos os treinos do Mourinho, do Guardiola, enfim, de qualquer melhor treinador do mundo, não basta eu entender todos os livros dos maiores cientistas do planeta, se eu não tiver um grupo, um espaço, né, um apoio diretivo para eu colocar isso em prática. Não adianta nada disso. Isso que precisa ser falado, isso que precisa ser conscientizado. Então, no que eu digo aqui, não está relativo só a treinadores e preparadores de futebol. Está relacionado a dirigentes de futebol. Os dirigentes precisam entender, né, que se o futebol brasileiro quer crescer e precisa crescer, as coisas têm que ser mais compartilhadas, de forma mais humana, né, de forma mais simples, porque o simples tu vai conseguir ter acesso. O que é muito caro e o que é muito tecnológico, quem está lá no começo ou está em um clube pequeno não tem acesso.
Foi muito boa a conversa, cara. Valeu, rapaziada. Muito boa. Se quiser deixar aí as considerações finais aí, Márcio, pra gente tá ótimo. Já para finalizar já a conversa. Tá bom, eu agradeço assim o espaço, a conversa foi uma conversa bastante leve, interessante. Eu acho que eu toquei num ponto que eu queria, que era falar um pouquinho sobre ciência lá no início, e desmistificar um pouco essa história que as pessoas pensam que a ciência só acontece em laboratório. Não, ela acontece no dia a dia, no diálogo, no convencimento e no registro dos dados, né? Eu acho que a gente só consegue contar uma história, né? Contar uma história, aliás, todo mundo conta, mas tu consegue comprovar essa história quando tu tem o quê? Alguns dados, né? Algumas coisas, alguns registros. E se eu tenho esses registros, eu posso passar esses registros adiante. E isso vai valer como conhecimento, né? O conhecimento só vale se ele é aberto, né? Então, é isso que eu acho que seria a mensagem que eu deixaria, inclusive, para as pessoas que têm um conhecimento e podem passar, que façam isso o mais breve possível. Como tu disse aí, a vida só é uma e a gente não sabe o tempo que a gente está nela. Isso aí, muito bem. É isso aí, a gente agradece então pela participação aí, pela disponibilidade. Valeu, meu amigo. Coisa aí, só mais uma coisa aqui, rapidinho. Não sei se vai dar. Só uma reflexão aí para vocês ficarem pensando. Todo ano a gente passa pela data da nossa morte, mas nós não sabemos quando é. Então, fica aí a reflexão. Verdade. Tá bom, é isso. Beijo. Valeu, Márcio. Vamos nos falando. Um forte abraço. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.